Shakespeare. Como a gente comentou brevemente, eu gosto muito dessa leitura de um grande shakespeariano, que é o Harold Bloom, que tem, né, muitas análises e um livrão assim muito denso e importante, que vai colocar Shakespeare e o Hamlet em particular como aquele ligado à invenção do humano. Nada mais, nada menos do que isso. Que invenção e que humano a gente está falando? E por que Shakespeare é fundamental? Porque cifra uma outra maneira de se colocar no mundo, eminentemente moderna. E se a gente for colocar, né, trazer junto nessa virada para o 17, né, o Shakespeare está as grandes produções, né, 1590 e depois vai morrer em 1615, então ele está nesse momento de virada. O que a gente tem também de interessante na primeira metade do século XVII? Descartes e o cogito cartesiano. Penso, logo existo. Então, eu sou aquilo que eu penso, eu instauro um ser a partir do meu pensar. Isso é inédito, porque não são os deuses que te colocam aqui ou ali. Não são os deuses e as tradições e os costumes que vão desenhar o seu destino. Aliás, será que existe destino? Será que é com esse conceito que a gente vai passar a viver? Não. Quem é Hamlet? É aquele que ousa perguntar ser ou não ser? Eis a questão. Então, é aquele que põe a pergunta sobre o seu desejo, e no caso do Hamlet, a hesitação, a famosíssima hesitação diante da sua missão, diante do seu querer. Afinal, quem sou eu? Eu sou o filho do rei? Eu devo vingar o rei? Eu devo então e preciso fazer aquilo que é esperado de mim? Mas por quê? Mas espera aí, né? E vocês sabem que o Hamlet ele veio para a corte pela morte do seu pai, mas ele estava estudando em outra cidade. Nosso príncipe da Dinamarca estudava numa universidade alemã. É o ápice da lógica da universidade, do tudo saber, de abarcar o saber. Cogito, universidade, pensamento, questionamento. Isso é modernidade, isso é ciência, é o surgimento de um outro paradigma, né? Tudo isso está no trágico, tudo isso está no Shakespeare e está também, sobretudo, no que nos interessa mais tocar, que são as personagens femininas. Muitas vezes a gente vai pensar em Hamlet, mas e Ofélia? Quem é Ofélia? Qual seu lugar ou qual seu não lugar? O que esse não lugar, o que a morte, o apagamento, o silenciamento, o suicídio podem dizer desse lugar de afirmação ou de confronto do feminino diante de uma lógica patriarcal que estava em questionamento? Quem é Lady Macbeth? Qual a importância dela como articuladora de Macbeth? E Ricardo III? E Julieta? A gente sempre fala Romeu e Julieta. Talvez a gente possa falar Julieta e Romeu. Quem são os sujeitos ativos nesse grande teatro, né? Qual é a posição do feminino, normalmente, né, nas personagens femininas, em mulheres e para além das mulheres? Vou fechar aqui com uma pequena provocação. Hamlet está numa posição do feminino ou está numa posição fálica, né? Para além do falo, o outro gozo do feminino, como diria Lacan, onde que a gente está?